Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Entrevista Ideal e hoje eu estou aqui com Flávio Leitão Filho, uma referência da neurocirurgia no Ceará, no Brasil e no mundo. Flávio, começar aqui, uma brincadeira aqui. Eu ouvi muito por aí que médico pensa que é Deus e neurocirurgião tem certeza, né? Que história é essa? Como se diz, toda piada tem um fundo de verdade, né? Existe inclusive a seguinte brincadeira, que estavam conversando o neurocirurgião e o cirurgião cardiovascular. Na mesma hora eu só me lembro do Dr. Régio Cato conversando com o meu pai, né? E que então o cirurgião cardiovascular disse para o neurocirurgião: rapaz, eu conversei com Deus e ele me disse que após 500 corações eu serei Deus. Após eu operar 500 corações eu serei Deus. E o neurocirurgião olhou para ele e disse assim: eu te disse isso? Quando? Então é essa briga de ego que existe, que não leva a canto nenhum, né? Isso é verdade. Eu gostei dos dois nomes aí citados, um Dr. Regis Jucá e o outro seu pai, né? Obrigado. Que é muito fácil saber qual é o nome do pai dele, porque ele é Flávio Leitão Filho. Então estamos falando de Flávio Leitão, que é uma referência sem tamanho para a área. E eu imagino que para você, não só como profissional, mas como pai, né? Então já vamos começar falando aqui. Como é a sua relação com seu pai? Rapaz, muito boa, né? Interessante, Jeff, quando eu cheguei no último ano da faculdade, eu fiz em Nova York. Isso foi em 95. 96, um ano depois, eu fui para a Alemanha. E lá chegando, fui falar com a secretária do chefe, desta vez não mais como acadêmico de medicina, mas como médico já formado, que ia fazer residência em neurocirurgia. E aí ela disse que eu fosse paramédico do trabalho para fazer os meus testes admissionais. E então lá fui eu. E quando eu fiz todos os exames, ela olha para mim e diz: está tudo perfeito, você tem saúde, pode começar. E aí ela disse: você quer fazer sua análise quando? Análise? Não, eu tô aqui para fazer residência em neurocirurgia, eu vou fazer análise para quê? E aí ela diz, aí eu pensei, eu acho que essa senhora não entende inglês, porque na época eu não sabia falar ainda a língua deles, né? E ela não está entendendo que eu tô aqui como residente de neurocirurgia. Daqui a pouco ela começa a rir e diz assim para mim: engraçado, todo latino tem preconceito em fazer análise. A cidade de Hannover, ela paga um analista para você. Então, a leitura da cidade é que, se você se conhecer melhor, você conseguirá ajudar melhor o seu paciente. Então, eu tinha psicanálise de graça nessa cidade. E eu fiz. E foi espetacular. E uma coisa, respondendo a sua pergunta, uma coisa que o meu analista dizia era a seguinte coisa: quando a criança cresce, ela deixa de ver como o super-herói da sua vida a figura do pai. Sim. Eu discordo dele porque a idade, né, e a vida já me temperaram o suficiente. Então, algum grau de maturidade eu tenho. Mas o meu pai ainda é o meu super-herói. Foi ele quem me ensinou muita coisa. E eu não digo nem muita coisa não só de neurocirurgia, não. Ele me ensinou a viver. A vida, né? Ele ainda hoje, com seus respeitosos 85 anos de idade, ele consegue dar a todos nós, aos meus 3 irmãos, nós somos 4 filhos, conselhos certeiros e extremamente lúcidos. Então, é uma pessoa que faz parte, e eu brinco muito com ele. Eu digo: papai, o senhor ainda tem muita coisa para ensinar para a gente, como é que pode? Então ele sempre foi uma pessoa muito presente, né? Muito querida. A minha mãe soube fazer isso como ninguém. Eu me lembro que quando eu teve um dia que o sábado, na nossa infância, o sábado era o dia que o papai pegava a gente, ele passava em visita de manhã cedo com os pacientes dele, na São Raimundo, que era o hospital classe A da época. Ele saía da São Raimundo e passava lá em casa e ia nos buscar
para juntos irmos fazer um lanche na Lobrais ou nas lojas americanas. Castro Ferreira? Ali por perto, exatamente. E aí então, eu lembro que um belo dia o passeio foi cancelado. E eu me chateei muito. Eu disse, puxa vida, mamãe, o papai, eu já não vejo meu pai, é muito raro eu encontrá-lo, e hoje que a gente tinha esse passeio, ele desmarcou. E aí ela disse, o seu pai, ele está salvando uma vida. Sim. Então você devia estar orgulhoso por ter um pai desse jeito. De fato, era um primo meu que tinha sofrido um acidente e que o papai estava ajudando. Então ela soube muito bem exemplificar, né? E deixar claro para nós quatro, né? Para os 4 filhos, que a profissão dele era uma profissão devotada ao próximo, né? Que o objetivo dele é servir a quem precisa. E é esse serviço que eu tento imitar ainda hoje dele, né? Eu tive o prazer, a honra de entrevistar o Flávio Leitão, Dr. Flávio Leitão, o pai do nosso entrevistado aqui de hoje, e ele numa humildade, né, imensa, né? Eu até brinquei com ele, você está sendo humilde demais para um neurocirurgião. E ele ficava o tempo inteiro, sempre que eu falava que ele era referência, ele dizia assim, não, quem é referência é o Flávio Leitão Filho, eu só sou um aprendiz, aquela coisa toda. Mas vamos lá, a gente já entrevistou o Dr. Flávio aqui, e todo mundo sabe que ele é essa figura fantástica, querida por todo mundo. Você falou que ele está com 85 anos, eu não sabia, agora eu estou sabendo dessa informação. Na verdade, agora, no dia 21 de abril, 85 anos de idade. É igual no futebol, não é gato investido, não. Não, porque o doutor Hernando Barreira, desembargador, entrevistei ele na semana passada, mês passado. Figura querida. Ele disse que aumentava a idade dele, que era o povo dizer, você tá bem, né? Você tá... É bem dele mesmo dizer isso. Flávio, mas vamos lá. Falando aqui de idade, a gente já deu um pulo lá para a história que você foi para a Alemanha, Nova York. Isso. Mas como é que foi aqui a juventude do Flavinho? E aí, até entrar na UFC, né? Vocês formam a medicina na UFC. Porque eu acho que, eu pelo menos imagino que não seja difícil a gente saber por que você quis fazer medicina. E ainda mais ser um neurocirurgião, né? É referência do seu pai, imagino eu. Mas e os anos ali de juventude, de UFC, como é que foi isso aí? Foi assim, eu sempre fui um sonhador, Jeff. Eu sempre fui muito romântico, eu fantasiava muito. E tive a sorte, o infortúnio, não sei ainda, de, no Colégio Santo Inácio, conhecer 3 figuras absurdamente também românticas e fantasiosas, né? Bernardo Jucassi, João Carlos Vascular, Eric Aguete, Otorrino, e Marco Antônio Nobre, que é empresário, comerciante lá em Pirinópolis. Então, o romantismo era muito grande em ter uma namorada só e cultivar aquele namoro por muito tempo, como se já foram um passo para um noivado, um casamento. Então, era sempre assim, a minha juventude sempre foi com embalada nesses sonhos, nesses devaneios de construir uma família perfeita como a minha, que eu via que a minha era, né? E obviamente um dos palcos desses sonhos foi o Salão Nobre aqui do Ideal Clube, onde nós tínhamos as tertúlias. Era muito bom, cara. Olha só, você já puxou o gancho aí, e a gente está aqui na Entrevista Ideal, a gente está aqui no restaurante do Ideal Clube. Então já me conta aí, você já contou um grande momento aqui do Ideal, né? Rapaz, me conte histórias suas aqui no clube. Rapaz, é interessante, mais uma vez, né, eu romantizava muito, né? Então, por exemplo, quando eu via uma menina bonita que eu queria chamar para dançar, eu tentava fazer toda uma manobra, todo um movimento para que ela aceitasse, e se ela dissesse não, já tinha alguém para me tirar daquela situação de desconforto. Zona de escape. E muita gente
que eu lembro, né, me ajudou nesse aspecto. Além do Eric, por exemplo, Luciano Montenegro me ajudou, Lucinho Carneiro também. Quando nós participávamos dessas tertúlias aqui, que eram gostosíssimas, eram agradáveis demais, que era a tal da música lenta, né, que todo mundo queria dançar música lenta. E quando não tinha música lenta, então não valia a pena, porque era a maneira que você tinha de chegar perto de alguém, né? Era muito gostoso. Flávio, quando a pessoa é jovem, ainda mais homem, né, não tem essa... Você tá com quantos anos? Estou com 54. Tá com 54 anos. Então você não pegou o Réveillon aqui, Black Tie? Que é isso, peguei. Pegou? Meu primeiro Réveillon foi aqui. Peguei aqui, sim, Réveillon Black Tie, que eu vim pra cá com os meus pais, foi. E eu lembro que o dia seguinte foi a inauguração da Casa da Serra. Então, dia 1º de janeiro, eu estava chegando do Ideal, cedinho, né, na madrugada, e os meus pais saindo para a Serra, já para subir a Serra, para a Casa Nova da Serra. Guaramiranga? Guaramiranga. E aí, então, nós dormimos, eu e a minha irmã, o dia todo, e depois fomos à Serra. Mas pois não. Não, fique à vontade. Mas, continuando na juventude, né, lá do Colégio Santo Inácio, nas brincadeiras agradáveis com os amigos, com as namoradas da época, tudo envolto com muito sonho, com muita alegria. Depois chegou a parte da Faculdade de Medicina. Aí, meu amigo, foi difícil. Aí foi difícil. Primeiro, o papai, ele nunca disse, você vai ser médico, jamais. Eu fui que comuniquei a ele, papai, eu vou ser médico. E a resposta dele foi muito clara, como você quiser. Na sequência dos 4 irmãos, como é? É a Ana Maria, que ela é pedagoga, eu, que sou médico, né, neurocirurgião, o André, que é juiz federal do trabalho, e a Manuela, que é advogada. Certo. Então são 2 homens e 2 mulheres. Né? E eu fui então o segundo, e sou o único médico, né? Como eu disse agora, nenhum outro... E aí teu pai te deixou à vontade? Mas muita vontade. E então quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que o nome do papai era muito pesado para mim. Porque todo mundo esperava, né, que houvesse uma semelhança. É o filho do Zico, né? Exatamente. Aí o Ziquinho aqui tinha que dar, ele que lute, né, para conseguir encantar as pessoas. E eu me lembro, rapaz, que quando eu passei no vestibular, eu me lembro que o papai chegava para mim e dizia assim, meu filho, não se preocupe, se você não passar, isso é natural. É natural não passar no vestibular, então não se preocupe. E isso era a maneira que ele tinha, né, carinhosa, de me consolar caso eu não viesse a passar. Tirar um pouco do peso. Exatamente. Também, né? O que aconteceu 2 vezes, né? Eu passei de terceira, né? E fiz vestibular 3 vezes, somente na terceira que eu consegui. A primeira eu fui fazer, eu fiz assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui fazer o último ano do colégio lá, né? Então o ensino americano de colégio é muito mais fraco do que o nosso. Então eu cheguei despreparadíssimo para uma prova de vestibular. Eu cheguei numa semana, na semana seguinte já era a prova. Mas então quando eu... Mas depois que entrou foi tranquilo, né? Ou não? Não, eu foi nada tranquilo. Quando eu comecei na faculdade, eu me lembro, rapaz, que eu assinava as provas, né? Rapaz, era muito engraçado. A chamada era, eu me lembro demais a sequência, né? Era Francisco Aécio Guedes, que hoje em dia é pneumologista na Mayo Clinic, em Cleveland. Era Francisco Aécio, depois Francisco Eduardo Leitão, que é intensivista hoje em dia. Parente, não? Não, só muito amigo. Francisco Eduardo Leitão, e depois vinha Francisco Flávio Leitão de Carvalho Filho. Eles chamavam na sequência Francisco Aécio, Francisco Eduardo, davam uma pausa, e aí procuravam, Flávio Leitão Filho? Está aqui? É você? Então, quer dizer, era uma coisa pesada, né? Porque entendia-se que ali, que dali deveria sair uma coisa muito boa, né? Então, resultado,
Nas minhas provas, eu sempre assinava como meu nome Francisco Carvalho Filho, porque meu nome todo é Francisco Flávio Leitão de Carvalho Filho. Uma vez, rapaz, eu fiz uma prova. Tem duas histórias maravilhosas da Faculdade de Medicina. Essa é a primeira. Eu ia fazer uma prova de imunologia e o professor era o Dr. Tadeu, dono do antigo laboratório Pasteur. Ex-dono, porque ele vendeu, né, a parte dele. E nessa brincadeira do Dr. Tadeu ia fazer a prova de imunologia e naquele dia à tarde o papai tinha uma consulta com o Dr. Tadeu, aí no caso o papai como paciente, porque ele gripava muito e achava que o sistema imunológico dele não era muito bom. Muito bem, lá foi ele para essa consulta. Em lá chegando, a primeira coisa que o doutor Tadeu diz é: Flávio, o Flavinho não foi fazer a prova. O papai olhou assim, mas ele saiu de casa hoje cedo com o Bernardo Jucá, que é com quem ele sempre estuda, para vir para a prova. Mas depois não foi não. Puxa vida. Aí ele chegou lá e você fez? Eu disse: fiz, papai. Mas a sua prova foi perdida, porque o Tadeu disse que você não fez. E eu achei que tinha sido mesmo. Eu disse: puxa vida, e agora? Ele vai ter que... Eu vou fazer de novo a prova. Para encurtar a história era isso. Ele não tinha reconhecido o nome, né? O nome, né? Que eu assinei como um codinome, né? Francisco Carvalho Filho, e o número da matrícula ao lado, né? Então, acho que depois foi que ele foi ver que era eu. Né? Olha só, né? A gente olha hoje, profissional renomado, etc., acha que a vida foi fácil, né? Olha só, viu, pessoal? Sempre tem que... Eu acho que o sofrimento, ele tempera a pessoa, né? Não se faz um bom soldado se não for com luta, né? Com sofrimento, senão não vai pra frente. Mas conte a parte boa na faculdade de medicina, esse pessoal não vai, né? A parte boa era o seguinte: um belo dia, não é nem uma parte boa, é uma parte engraçada que mostra exatamente quem é Dr. Flávio Leitão pai. Nós estávamos estudando, eu e o Bernardo Jucá, mais uma vez, lá em casa, e o papai está chegando. E já era véspera da prova e aquela angústia. Rapaz, durante a faculdade de medicina, o Bernardo Jucá e eu, nós estudávamos todo dia, de domingo a domingo. Não tinha essa história de, não, hoje é dia de prova, não. Todo santo dia nós estudávamos. Então, foi assim uma dedicação realmente que nós fizemos muito grande à medicina. E aí eu me lembro que o Bernardo estava aqui comigo estudando, e aí já era 8 horas da noite, já ficando apertado o tempo para chegar a hora da prova. Aí o Bernardo e o papai ia chegando em casa. Aí o Bernardo vai e diz assim: Flávio, pergunta para o teu pai se amanhã vai cair hidrocefalia, porque é muita coisa. E aí eu disse: Bernardo, não vou perguntar de jeito nenhum, porque se eu fizer essa pergunta para o papai, ele vai se sentir tão ofendido que ele vai brigar comigo. Agora, se você perguntar, beleza, porque você não é filho dele, então ele não vai, né, brigar com você, mas comigo ele vai brigar comigo. Rapaz, aí o Bernardo foi e disse: não, rapaz, pergunte você. Aí ficou nessa história: pergunta você, e aí o papai vai chegando e disse: perguntar o quê? E aí então eu me empoderei, né, de uma força e disse: papai, eu não quero de jeito nenhum lhe constranger, nem lhe ofender. Amanhã vai cair hidrocefalia. Por que eu pergunto? Porque nós ainda temos que estudar tumor gástrico do professor Haroldo Joaçaba e tumor torácico do professor César Gondim. Então, se o senhor disser que vai cair hidrocefalia, como é muito grande o capítulo, a gente vai ter que estudar isso aí tudo. As outras matérias que o senhor nos ensinou, eu já estudei, nós já estudamos tudo, falta só essa aí. Aí o papai olha para mim e diz: amanhã, para essa prova de amanhã, nem questão eu fiz. Isso ele disse sério, como eu estou agora falando com vocês. Perfeitamente, papai, então tá bom, obrigado. E aí então ele deu as costas e foi para o quarto tomar banho e se preparar para o jantar. Assim que ele se vira, Bernardo e eu fechamos os livros de hidrocefalia. Jeff, meu querido, chegou o dia da prova, o dia seguinte. Primeira pergunta: cite a tríade da hidrocefalia.
A prova eram só 5 perguntas. Segunda pergunta. Dê 3 sintomas dos tumores de lobo frontal. Portanto, neurocirurgia de novo. Então, só já era 40% da prova. E a última, a terceira questão, um caso clínico, que era um traumatismo craniano, que tinha tido um epidural, um hematoma epidural. Ou seja, as 3 primeiras questões de 5, 60% era do Dr. Flávio Pai. E aí o Bernardo e eu, entreolhamos e disse, rapaz, o que foi que aconteceu? Fogo amigo. Por que ele fez isso conosco, né? E aí, interessante que ele tem tanto poder, né? Tinha tanto poder conosco, né? Que jamais nós tocamos nesse assunto com ele, né? Ele foi que depois disse assim, para aprender a não me fazer pergunta besta. Aí... Essa história poderia ter sido resumida assim, papai, o que é que vai cair na prova amanhã? Eu ia dizer assim, lágrimas. Né? Lágrimas. É isso mesmo, lágrimas. Mas Flávio, o pessoal chama de Flavinho, né? O nosso atual presidente aqui do Ideal Clube, Fernando Esteira, é seu primo, né? Isso. O Tonho, né? O Tonho. É outra parte da juventude que eu levo com muita alegria no coração. A família Esteves, principalmente a família Esteves, é uma família que preza muito pela união, né? E que povo gentil, né? Muito obrigado. Tô puxando, eu sempre disse isso. De uma gentileza, o Serginho, E era assim, toda a rotina familiar era, toda sexta-feira o papai jantava com a equipe dele da neurocirurgia. Sábado de manhã, a família do papai ia lá para casa, para um almoço. À noite, nós íamos à casa do avô paterno e da avó materna, da vovó Alva, onde lá jantávamos todos, os meus tios e os meus primos. Então era uma festa gigantesca. E eu me lembro que era uma mesa gigante, e aí, a propósito, o tio Luiz, que sentava bem perto da cabeceira com a vovó, né, dizia, ei, passa aí esse prato que está no outro quarteirão, que era o final da mesa. Né? Grande. Então todo mundo parava para comer, para passar o prato. E como se fora pouco, meu amigo, no domingo havia um rodízio dos almoços, né? Então um domingo era na casa do tio Luiz, o almoço, outro domingo era na casa do tio Geraldo, outro domingo era na casa do papai, da minha mãe, no caso, né? E no outro da casa do Dr. Rubens Estuda, com a tia Maria Alva. Então, sempre havia essa necessidade de contato. E, obviamente, isso aí refletiu muito... O seu Rubens Estuda da elegância, né? Exatamente. Isso refletiu muito no romantismo da juventude que eu tive, né? Porque sempre me via muito amparado pela família, né? Então... foi muito gostoso. E já que você falou aí dessa família enorme e tal, como é o Flávio Leitão filho e família hoje? Homem feito. Rapaz, a minha família, infelizmente, a minha família maior são os meus pacientes. Porque é com quem eu passo a maior parte do tempo. E os meus pares, né? Os colegas com quem eu divido a responsabilidade da vida de várias pessoas. Né? Hoje, no meu grupo, nós somos 5 pessoas, né? Dr. Saulo Teixeira, Luiz Anderson Bevilacqua, Thiago Holanda e Guilherme Saboia. Então, nós passamos a maior parte do tempo juntos. E chego em casa, né, à noite para descansar, onde a Gil está me esperando, sempre com um bom jantar. E, infelizmente, somente os finais de semana eu vejo os meus pais e os meus irmãos. Aquela alegria de vê-los todos os dias, infelizmente, não me é mais permitido. Né? Hoje, terça-feira, eu vou para o consultório e saio quando o último paciente sair. Né? E isso é tarde. E para quem não sabe, assim como eu não sabia, a gente tinha convidado essa entrevista na semana passada e acho que eu marquei 16 horas, a gente marcou. Aí o Dr. Flávio falou assim, olha, marquei 16,
mas eu vou ter uma cirurgia tal hora e eu não sei que horas que vai terminar. Então, assim, são cirurgias de 8 horas, isso. São cirurgias complexas, né? Eu me apaixonei por duas coisas na minha residência. O meu professor lá na Alemanha, onde eu passei 7 anos, quase 7 anos, 6 anos e 9 meses, ele foi um dos idealizadores, né, dos melhoradores da cirurgia da base do crânio. Ele era indiano, não? Iraniano. Iraniano, né? Qual era o nome dele? Majid Sami. Que eu andei pesquisando, eu vi em Hannover, né? Exatamente. Foi lá que eu estudei, foi lá onde eu me formei em neurocirurgião, né? Então, tinha a especialização, né? Exatamente. Tinha um movimento louco, né? Grande demais, de cirurgia. E aí, então, eu me apaixonei por tumores, né? E por nervo periférico e plexo braquial. Então, os tumores da base do crânio, eles são tumores complexos porque eles estão abraçados, mesmo que benignos, eles estão abraçados às estruturas vitais, né? Que regem o batimento cardíaco, a respiração, o sorriso, os movimentos dos olhos, né? A deglutição, enfim. Então, por isso que são cirurgias complexas que levam muitas horas. Né? E Flávio, você atua tanto na esfera pública como na privada. Sim. Também. E, se não me falha a memória, você é servidor público do Hospital Geral de Fortaleza. Isso. E do Instituto José Frota também. Exatamente. São atendidos pelo sistema SUS. Tá? Exatamente. Você acredita no sistema SUS? Qual é a importância do SUS? Totalmente. Ele só é pequeno. E lá no nosso Fernando Stávora. Exatamente. Onde tive a grata notícia de que em breve nós estaremos comprando um novo microscópio para deixá-lo ainda mais atualizado. Né? Então a neurocirurgia lá vai ganhar esse presente. Mas foi comprado da oftalmologia lá. Eu já vi, foi nesse gancho que eu tomei o ciúme, rapaz. Por que eles ganham e nós não, né? O doutor Armando Gomes conseguiu dele, eu quero o meu. Exatamente. Mas eu tenho muito carinho por esses pacientes, porque segunda-feira, domingo passado foi domingo de Páscoa, né? Quando você fala sobre como é que é hoje em dia a vida familiar do Flávio, né? A minha vida familiar, ela depende do compromisso e do apoio que a minha família pagam a mim. Então, por exemplo, domingo de Páscoa, eu estava passando visita no sábado e vi um paciente que estava piorando. E eu tinha já a cirurgia para ela para segunda-feira, para ontem. E eu disse, não, ela não vai suportar. Eu vou ter que operar ela domingo de Páscoa mesmo. Então você estava operando? E de manhã eu fui operar. E lá em casa ia ter um almoço de Páscoa, na minha casa. E esse almoço foi adiado até as 2 horas da tarde. E foi a hora que eu cheguei, quase 3 horas da tarde. Então, ser recebido pelo meu povo, apesar de eu fazê-los ficar com fome até essa hora, é o grande pagamento que eu recebo, né? E uma coisa importante, Jeff, não tenho aqui, não traz aqui o menor viés político, mas não existe em Fortaleza nenhum hospital seja privado ou público, com a infraestrutura que o Hospital Geral de Fortaleza tem. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou chefe de um dos maiores centros de neurocirurgia do norte e nordeste do Brasil. O movimento de neurocirurgia que nós temos lá é gigantesco, a infraestrutura de aparelho é inigualável, não tem nenhum hospital particular aqui que tenha esse amparo, né, tecnológico. Então, pra você ter uma ideia, a gente opera lá com um microscópio que custa 4 milhões de reais. E tem um outro microscópio mais simples, que custa 1.300.000, né? Então, isso obviamente é muito bom, porque dá para um paciente humilde a possibilidade de ser muito bem tratado, né?
E isso aí me enche de orgulho, né? Segunda-feira... Pelo SUS, né? E sem dúvida nenhuma, sem dever nenhum muito obrigado se ele quiser no final. Mas todos eles fazem isso, todos eles dão muito obrigado. Todos eles se emocionam e abraçam. É muito gostoso vivenciar tudo isso. E às vezes não tem a maneira de agradecer, aí quer te dar um queijo, né, para o parente, né? Eu vejo muito isso. Rapaz, Cartinha, tem muito, né? Rapaz, eu ganhei um saco de caju. E, embora não seja muito chegada à fruta, é uma das poucas frutas que eu gosto muito, né? Um suco de caju para mim... Lá no Hospital Geral. No Hospital Geral de Fortaleza. Aí peguei esse saco de caju e botei no meu carro. E numa curva mais rápida, o saco rompeu, um caju rolou e ficou embaixo do meu banco. Seu carro é um cajueiro, gente. Meu amigo, aonde eu parei numa blitz, que eu me lembro, e aí o guarda que estava lá de fora disse: o senhor tá levando algum caju? Eu disse: rapaz, eu já tirei o caju daqui de dentro, mas o cheiro não sai. Rapaz, vai cortar a história. O caju que rolou para baixo do banco era um cheiro forte que ficou com um cheiro desagradável. Então foi quando eu fui procurar o tal do caju e encontrei. Então essa é a maneira carinhosa que eles têm de pagar mesmo. Mas o Fernando Sabino, escritor mineiro, ele dizia que existe no universo um bichinho chamado bichinho que esconde as coisas. Que é um duendezinho que ele pega assim as coisas e desaparece, e de repente você está no mesmo local que você já olhou 10 vezes, está lá o negócio. Que é só para dar uma irritada na humanidade. E dentro do carro é um negócio fantástico. Tem coisa do carro que eu nunca encontrei, assim, eu não sei se tem um abismo ali que desaparece as coisas. Mas só queria fazer um registro aqui, ele estava contando a vida dele de médico, neurocirurgião, que ele estava no domingo de Páscoa, numa sala de cirurgia, salvando vidas. E eu estava na praia, olha só, né? Incomodado que o doutor Flávio Leitão não respondeu o meu WhatsApp pra gente marcar a entrevista. É muita cara de pau minha, né? Olha não, só, amigo, né? É uma honra para mim estar aqui, ter essa conversa que está muito gostosa, por sinal, muito agradável, né? Um papo entre amigos, né? Isso é muito bom. Me desculpe ter deixado você esperando tanto tempo sem notícia. E agora, eu espero você agora, o tempo que for, pode estar na cirurgia. Mas e é isso que me deixa feliz, né? É isso que me move, né? Eu nasci, eu cresci vendo esse serviço do meu pai. Eu nasci e cresci vendo esse serviço da família Esteves, onde, por sinal, o tio Geraldo, né, o pai do Fernando Esteves, é meu padrinho, né? Bem como a tia Anitta, né? Era muito bom porque quando os pais viajavam, havia sempre a disputa, né? Vamos ficar na casa do tio Geraldo, ou do tio Luiz, ou da vovó? Flávio, você foi, não sei, acho que você não é mais, mas você foi presidente da Academia Brasileira de Neurocirurgia. Foi sim. A Academia de Neurocirurgia é como se fossem as academias operárias? Isso, é uma academia em que é um grupo mais seleto, né? Seleto de neurocirurgiões que participam dela, né? Então, mais academicistas, essas coisas, exatamente. Né? Mas são 40 cadeiras, tem isso não? É outra... Tem sim. Eu não me lembro agora quantas cadeiras são, mas é exatamente isso. São cadeiras e você precisa ser um professor daquela cátedra, né? E imortal fica lá, né? Fica, sem dúvida nenhuma. Ele foi presidente, viu, gente? Da brasileira. Mas o objetivo da academia é exatamente esse, né? É trazer para o médico que tem interesse em aprender a informação atualizada e da maneira mais barata possível, mais acessível possível, para que ele possa, assim, colocar em prática no dia a dia dele aquela situação, né? O que ele aprendeu, né?
E eu acho, Flávio, que nessa época você presidindo a academia, você trouxe aqui para Fortaleza um congresso grande do Internacional, se não me engano, não. Não, Era um congresso grande, né? Foi o 19º Congresso da Academia Brasileira de Neurocirurgia. Que foi aqui em Fortaleza, né? Rapaz, Jeff, eu acho que foi o maior desafio da minha vida profissional. Porque, entenda, eu assumi no dia 23 de março de 2019. E o meu congresso estava previsto, né, estava programado para o dia para 21 de junho de 2021. Isso, exatamente, 2 anos depois, 2021. Pandemia. Aí, infelizmente, em 2020 começa a pandemia. E aqui no Brasil nós temos 2 grandes entidades, instituições de ensino neurocirúrgico, né? A Academia Brasileira de Neurocirurgia, que só faz a parte do ensino, do academicismo, e a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que essa é muito maior, porque ela quem tem o poder político, né? De conferir título, de regulamentar a atividade médica, de quase ver... poder de conselho, né? Quase. Exatamente. Comumente, os conselhos pedem, né, ajudas da Academia Brasileira de Neurocirurgia, bem como da SBN, para poder tomar alguma decisão, né? Então, isso existe. O grande desafio foi porque eu tinha, no ano de 2022, que foi quando eu fiz o meu congresso, portanto, eu tive que prolongar o meu... Então em 21 não teve de jeito nenhum. Nem não tentaram fazer no formato online, essas coisas, até tentaram. Não, na verdade, eu fui contra isso e, graças a Deus, o Conselho Deliberativo e os professores, né, das cátedras me apoiaram. Por quê? Porque a diferença maior da SBN para a academia é que, por a academia ser menor, ela é muito mais de compadres, né, de pares, né, de pessoas que têm um vínculo muito grande. Claro que essas pessoas que estão na academia também fazem parte da SBN, mas como a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia ela é maior, fica um pouco impessoal. Sim. Porque ela é grande demais. Então você não consegue no congresso ter acesso a todo mundo. Já no congresso da academia você consegue. E onde foi aqui? Foi no Gran Marquise. Mas o mais interessante foi isso. Eu tive em 2022 3 congressos. Foi 2 congressos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que é a grandona. E aí, no último ano, eu tive o meu. Né? No último mês, no mês de novembro e dezembro, eu tive o meu congresso. Então, o meu congresso ele tinha grandes desafios. Primeiro, é o último congresso de um ano que já tinham 2 grandes eventos. Segundo, exatamente na Copa do Mundo. E sim. lá no Catar. E, infelizmente, Jeff, infelizmente a indústria, né, que suporta, né, que ampara a neurocirurgia, estava sem dinheiro. Já tinha tido 2 congressos, tinha tido anos ruins por conta da pandemia. Tudo tinha se voltado, né? Exatamente. Os cuidados com a pandemia. Exatamente. Quem tinha aparelho ou alguma coisa respiratória ou de terapia intensiva ganhou muito dinheiro dessa época, mas quem não tinha, infelizmente não. Então eu ouvia de todos eles: rapaz, como é que vocês fazem um congresso? No mesmo ano, 3 congressos grandes, a gente não tem dinheiro para tudo isso. Aí foi quando acendeu a luzinha do meu alerta, né? Disse, bom, então se eu tenho 3 congressos grandes e os congressos são todos iguais, seguem a mesma rotina, eu tenho que fazer algo diferente. Aí foi que eu tive a ideia. Vou fazer o primeiro congresso da Academia Brasileira de Neurocirurgia. Vou fazer o primeiro congresso brasileiro de neurocirurgia com cirurgia ao vivo. Aí eu fiz. Nós, além dos profissionais estrangeiros que vieram
para o nosso congresso, como o Tatagiba, lá da Alemanha, o Lawton dos Estados Unidos, do Canadá, o Daniel Cavalcante dos Estados Unidos, mas é um colega de Buenos Aires, né, da Argentina, André Sérgio, enfim. Então, é um congresso com convidados estrangeiros, mas que a gente colocou como um plus, um pré-congresso todo prático. Então, meu amigo, tinha uma aula prática, tinha uma cirurgia, antes da cirurgia discutia-se o caso clínico, e aí quem estava participando do congresso conseguia ver do posicionamento do paciente, da abertura da pele até o final. Então, o HGF de Fortaleza, o Hospital Geral de Fortaleza, foi o palco desse movimento empreendedor da academia. Até então, nenhuma instituição nacional de neurocirurgia tinha feito isso. Vocês foram pioneiros nesse. Fomos. E depois, pegaram o formato e fizeram já por aí? O próximo vai ser agora, em abril e maio. Exatamente, agora, abril e maio vai ter o outro, né? Vai ter um outro congresso em Uberaba, mas eles não conseguiram fazer isso, porque não é fácil, meu amigo. Entenda que é uma responsabilidade muito grande, né? Não pode sair nada errado. Porque senão quem investiu naquele curso, naquela cirurgia, obviamente que ele quer ver. Então, a sensação de desapontamento é muito grande. Poxa, eu estou aqui para ver uma cirurgia, não vai ter porque deu alguma coisa errada, o microscópio quebrou, alguma coisa aconteceu, enfim. Então, não pode, é proibitivo. E realmente, graças a Deus, deu muito certo. E vai dar ainda. Outra coisa que você estava falando da academia, desse formato aí, mas eu sei que você também é um baita palestrante, orador, você participa sempre de congressos, simpósios, essas coisas. E qual a importância disso? É eu ensinar, eu aprender, está sempre ali em constância? Não tenha dúvida. Quando você ensina, você aprende, mas muito, 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 muito. Modéstia à parte, desde o dia que eu cheguei, eu fiz a minha prova, salvo engano, foi no dia 27 de janeiro de 2003. Portanto, eu estou há 21 anos como neurocirurgião. A minha prova lá na Alemanha, né? Em Hannover. Então eu recebi o título da Sociedade Alemã de Neurocirurgia nesse dia, né, em janeiro de 2003. E quando eu voltei para o Brasil, por eu fazer coisas que pouca gente aqui fazia, né, que é essa história da cirurgia do plexo braquial, né, que ninguém faz, né, ainda, ou que pouca gente faz, eu acabei tendo acabei virando uma figura querida, uma figura querida para esse tipo de cirurgia. E aí então uma referência. Não me faltaram os convites, né, para participar. Todo congresso que tem, seja congresso da academia, da SBN ou de instituições locais, como por exemplo, já teve um congresso local da Sociedade Alagoana de Medicina, da Pernambucana, da Piauiense, enfim. Então, quando o grupo vai montar o evento, o congresso, já coloca lá. Doutor Flávio Leitão. Que dia? Não, coloca o nome aí, depois a gente resolve. Flávio, cara, conversa boa, hein? Muito obrigado. É porque eu não entendo muito de medicina, não. Embora trabalhe lá, o pessoal tá aprendendo pra caramba. Acredito. Conversa boa. Eu acho que já passou em 1 hora aqui, viu? Nem percebemos, né? Nem percebemos. O papo tá bom. A gente poderia ir mais longe, talvez até vá, mas sem a câmera estar ligada. Flávio, pra gente encerrar, você falou aí do Ideal Clube, vou voltar aqui pro Ideal, né? O local que a gente está agora. Aí vou fazer uma relação. Seu pai era sócio do Ideal. Se me falha a memória, a história é essa. Ele me contou, acho que foi isso. E ele passou ação para você. Tá correto? Correto. Então pronto. Literalmente é o Ideal
de pai para filho. Isso é recente, né? Não foi tão recente assim, não. Foi, sabe quando? 2014, 2012. Recente a informação foi quando ele me contou. Exatamente. Acho que fiz E foi interessante que nesse dia todo mundo perguntava, mas você tem uma procuração do seu pai para votar por ele? Eu disse, não, eu vou votar por mim mesmo, o voto é meu, né? Várias pessoas perguntaram isso, eu me lembro demais. Doutor Flávio, chegando aqui ao final mesmo agora, queria que você deixasse uma mensagem para essa nova geração de idealismos aí, o jovem, o esporte aqui, todo mundo sabe que no ideal tem mais de 600 jovens aí praticando esporte, etc. E o ideal, né, está às portas do seu centenário aí. Deixa uma mensagem aí para essa garotada. Olha, eu desejo de todo o coração que vocês encontrem aqui nesse clube, onde eu encontrei momentos de grande felicidade. Eu tenho certeza que fazer o que se gosta é a melhor receita para a felicidade. Fazer o que se gosta evita o AVC, evita o infarto, evita muitas doenças. E se você não conhece ainda, se você não se deu ainda essa oportunidade de fazer o que você gosta, vá em frente e faça. Invista no que você gosta. E não esqueça que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Eu citei aqui nessa minha conversa vários nomes de pessoas que me ajudaram, que me acompanharam, que participaram do fazimento da minha alma. Então, essas pessoas, você só encontra essas pessoas se socializando. Daí ser importante o clube. Exatamente. O clube ele é importante porque ele dá para você a oportunidade de se socializar. Socializar é exatamente tornar-se social. Exatamente. E social é respeito ao próximo, é serviço a quem precisa. E é isso que aqui o clube me ensinou, também me ensinou a ter. Tanto é que ainda hoje eu fiz questão de herdar do pai a ação e ainda hoje eu jogo tênis aqui. Segunda-feira de manhã e quarta-feira de manhã eu tô aqui jogando tênis. Então não, acho que os dias não estão batendo. Você não joga contra o Luiz Fernando Mota, não? Não, até porque ele é muito mais craque do que eu, né? Eu, pobre pombinha, plagiando aqui Machado de Assis, não tem como. Luiz Fernando que disse que estudou com você no maternal. No Colégio Santo Inácio. Só que o Luiz é uns 6 anos mais velho que o Dr. Flávio. Brincadeira, pessoal. Dr. Flávio, meu amigo, prazer. Poxa vida, que prazer, prazer. Desculpe mais uma vez. Que é isso? Pelo do domingo de Páscoa, né? Eu mandando o WhatsApp para ele. Doutor, eu que lhe peço desculpas. Doutor, vamos marcar a entrevista na segunda. Eu na praia. Olha só. Gente, esse foi o programa Entrevista Ideal de hoje. Muito bacana, muito bacana. Lembrando que esse conteúdo vai também para a revista impressa do Ideal Clube, como já é tradição. Vai estar lá também, entrevista com o Dr. Flávio. E diante dessa dica que ele acabou de dar, quando eu pedi para ele deixar uma mensagem para o jovem, quando a gente encerrar aqui, eu vou fazer um convite para ele assinar uma coluna na revista do Ideal Clube, só de cuidados com a saúde, né? Você ficar tranquilo e não adoecer tão facilmente. Pessoal, obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço para vocês. E até a próxima.